Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estamos gravando mais uma reflexão da nossa série de mensagens, Orando como Jesus ensinou. Série de reflexões nos Evangelhos, toda quarta-feira às 19 horas. Então, hoje nós vamos tratar de um texto que está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. E o título aqui é Oração Atendida. Nas próximas semanas estaremos explorando os versículos posteriores a essa passagem. Bom, essa passagem ela se enquadra, segundo o evangelista Lucas organizou, logo depois da oração do Pai Nosso. Mateus ele segue com uma outra descrição, uma outra narrativa, e Mateus segue na verdade com a oração do monte, com o sermão do monte, e Lucas segue com essa passagem que é uma parábola que nós vamos ler agora, logo depois do Pai Nosso. Então vamos lá. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois outro amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para dar-lhe os pães. Digo-vos, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Preste atenção na palavra importunação, que está aí destacado em outra cor, porque essa é uma palavra-chave que nós vamos verificar para a compreensão desta parábola. Há muita discussão sobre ela, mas eu vou trazer de uma forma bem objetiva os resultados que obtive para vocês. Então vamos lá. Precisamos primeiro fazer algumas considerações para compreender o texto. Primeiro, a chegada de hóspedes à meia-noite é algo inusitado. Então, estamos aqui dentro de um cenário. É importante lembrar que tudo que eu vou colocar agora está relacionado com essa obrigação do hóspede e dentro desse contexto do Oriente. Então, por que a chegada desse hóspede é inusitada? E como é que a gente vai entender melhor essa questão mais ampla da hospitalidade oriental? Bom, havia alguns lugares desertos em que não se poderia caminhar durante o dia, então eles viajavam à noite. Nesse caso, não seria inesperado receber alguém à noite. Mas ali haviam montanhas em volta e havia também a brisa que vinha ali do litoral, do mar. Então, vários estudiosos entendem que, neste caso, naquela região, quando Jesus trata dessa parábola, pensando no contexto em que ele estava naquele momento, poderia se viajar também durante o dia, não somente à noite. Então, era algo, sim, inusitado. Imagine que aquele homem, Jesus coloca aqui uma situação, aquele homem ficou surpreso ao receber alguém àquela hora. Em segundo lugar, a gente precisa compreender que a produção de pão era diária. Não, normalmente eles produziam o necessário para aquele dia e terminando o pão, vamos dizer que o pão ali tivesse ainda algum partido pela metade, ele não poderia oferecer um pão que já havia sido partido para aquele hóspede. Isso seria algo indelicado, seria algo como se mostrando que não era importante. O pão oferecido deveria ser inteiro e não partido. Então, esse detalhe, como eu já adiantei para vocês. Obrigação de servir de forma adequada para a ocasião. Então, o hospedeiro tinha a obrigação de preparar tudo conforme as regras ali orientavam. E, por outro lado, o hóspede, aquele que estava sendo recebido, ele também deveria comer. Independente de estar com fome ou não, era uma questão de demonstração de respeito, fazia parte das regras que regulamentavam essa questão da hospitalidade. A gente aprende também, a gente precisa entender também que a comunidade é responsável por hospedá-lo, auxiliando o hospedeiro da aldeia. Então, esse homem que vem à procura de auxílio é o hospedeiro da aldeia, mas ele representa toda a aldeia, o que significa
que uma falha dele em hospedar aquele viajante, ele estaria com isso também envergonhando não apenas a si mesmo, mas envergonhando toda a aldeia. Era comum haver essa cooperação. Todos deveriam contribuir, deveriam participar para que aquele viajante fosse bem acolhido. Do contrário, toda a aldeia e o nome, a honra de toda a comunidade ali seria afetada. Pão é um instrumento para comer. Então eles pegavam o pão e colocavam no alimento e comia. No lugar de usar talheres, eles usavam pão e molhava ali, misturava ali com o alimento e comia, engolia o pão. E sempre quando eles iam pegar mais uma parte, usavam mais um pedaço de pão. Então o pão era comido junto com as demais coisas que eram servidas. E ele também precisava, além do pão, pedir também uma refeição digna e os demais utensílios, toalha, todo utensílio ali que pudesse ser necessário. Então, veja todas essas regras, esses critérios aí necessários para um bom acolhimento, para uma hospitalidade padrão dentro do contexto do Oriente Médio. Então, agora a gente vai retornar ao texto e nós vamos ter uma compreensão melhor. Primeiro, algum de vós pode imaginar que tem um amigo e se dirige a ele à meia-noite? Então, observe que Jesus está colocando duas situações. Ele está pedindo para que aquelas pessoas imaginem, essa é uma interpretação e essa estrutura que eu estou colocando para vocês, ela foi formulada por Kenneth Bailey, você pode ler no livro As Parábolas de Lucas. Então, Jesus está dizendo, olha, imagine essa situação. De repente, vocês têm um amigo e ele se dirige a vocês à meia-noite. Tendo conhecimento, ou seja, de todas aquelas regras que eu falei agora há pouco. Então, agora a gente vai raciocinar como eles raciocinaram. O que não acontecerá? Então, Jesus está colocando o primeiro caso. Para quem conhece todas aquelas regras, jamais vai agir dessa forma. Fica implícito o que não acontecerá. Imagine você. Esse amigo vem e lhe diz, amigo, empresta-me 3 pães para um amigo meu que chegou de viagem. E eu não tenho nada para lhe oferecer. Esse nada quer dizer eu não tenho o suficiente para oferecer uma refeição adequada, como assim manda todas as regras. E ele responderá lá de dentro, não me importunes, a porta agora está fechada, os meus filhos estão na cama comigo. Não posso me levantar nem lhe dar nada. Então, será que realmente ele diria isso? Na cabeça de qualquer pessoa dali daquela região seria não. Seria impossível ele dar esse tipo de resposta, ele desonrar a comunidade, a aldeia dessa maneira. A porta está fechada, eu não posso dar o que você me pede, eu não posso lhe atender porque a porta está fechada, ou porque os meus filhos estão dormindo e ali dormiam todos ali próximos, aquecendo-se um ao outro, e se alguém levanta, os outros provavelmente iam acordar também. A porta estava fechada, mas não era tão pesada, não era tão difícil assim de remover. Então, qualquer um naquele momento ia entender como uma desculpa. Não posso me levantar, nem lhe dar nada. É a porta, são meus filhos que vão acordar. Se eles acordassem, logo depois eles iriam dormir também. Então, na mentalidade deles, jamais seria um impedimento. Aí depois diz Jesus no versículo seguinte, eu lhes digo, ou seja, Jesus vai falar agora o que de fato vai acontecer. Embora não lhe dê nada, tendo se levantado por ser seu amigo, ou seja, ainda que ele não seja teu amigo suficiente para levantar e fazer isso por você, tem um outro motivo que Jesus vai aqui apresentar. Mas, para evitar a vergonha, se levantará e lhe dará o que quiser. Então perceba que aquela palavra que nós vimos anteriormente, agora é substituída por essa expressão, para evitar a vergonha. Por diversas vezes, o sentido dessa palavra foi discutido e o sentido original dela está relacionado ao senso de vergonha. Esse incômodo, essa importunação está relacionada ao senso de vergonha. Só que com o passar do tempo, devido a toda uma questão linguística, ela foi interpretada como relacionando a questão da perseverança. Então, o Kenneth Bailey vai fazer toda uma construção, toda uma defesa, dizendo que essa tradução veio lá do aramaico e tal, e o sentido que encaixa exatamente com a passagem é exatamente esse.
A pessoa, ainda que não tenha uma amizade suficiente para levantar, ela vai levantar e vai atender o amigo por um senso de vergonha, ou seja, para evitar não só que ele mesmo seja envergonhado, porque não cumpriu suas obrigações, mas para evitar vergonha para toda a aldeia, para toda a comunidade. Ou seja, por um zelo pelo nome, para não ser envergonhado, por um zelo que está vinculado à integridade, à honra, ele vai atender, ainda que não seja de fato seu amigo. Então, naquele contexto, isso era muito claro, isso era muito fácil de compreender, e observe que aqui ganha um sentido bem mais amplo para a nossa passagem. William Hendrickson vai dizer que para Deus nunca é meia-noite, nunca lhe falta nada, ele nunca é importunado, e aqui ele tomando a palavra no outro sentido, que ganhou consistência mais a partir do século XII. Quando algum filho humilde busca o seu aconchego, ele nunca é pego de surpresa. Então, comparando, a parábola é justamente para colocar ao lado de Deus. Se o amigo ele teria dificuldade de atender à meia-noite, teria dúvida se ele ia se importar ou não em ser envergonhado, ou aqui o Hendrickson toma a palavra como importunado, Deus não, Deus é diferente disso. Ele nunca é pego de surpresa, não tem diferença de hora, não tem diferença de nada disso, não tem dificuldade, ele ouve a nossa oração. Se o homem íntegro zela para não se deixar, não ser envergonhado, quanto mais Deus exaltará, ou seja, honrará o seu próprio nome. Essa é a grande lição da parábola. Deus, ele não deixa de atender os seus servos que pedem coisas segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, porque ele jamais deixará de honrar o seu próprio nome. Então vamos lá. Nesse contexto, o que a gente precisa entender sobre a oração atendida? O que nós aprendemos? Deus manterá a integridade do seu próprio nome pela sua natureza, ele é fiel. E se os seus filhos lhe pedem algo que vai honrar o seu nome, vai engrandecer o seu nome, vai glorificar o seu nome, ele certamente vai atender. Então, se um amigo, ainda que não seja tão amigo assim, para honrar a sua integridade, para não ter o seu nome envergonhado, ele atende, quanto mais Deus, que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Deus é mais confiável que um amigo, pois é nosso Pai amoroso. Então, se a amizade de alguém, a consideração de um amigo, ela pode falhar, Deus ele não falha, porque ele é muito mais do que um amigo. Ele é o nosso Pai eterno. Lembra do Pai Nosso, um pouco antes dessa passagem? Ele é nosso Pai amoroso. Ele é melhor do que qualquer pai humano. Ele nos ama com amor verdadeiro. Devemos estar seguros em ser atendidos por Deus nos pedidos que lhe glorificam. Então essas são as 3 lições de hoje, para que você aprenda a orar com maior confiança, porque Deus é santo, Deus é íntegro, o nome dele não será envergonhado, mas aquilo que nós orarmos para a glória do seu nome ele vai atender, e ele é muito mais confiável do que qualquer amigo terreno ou humano. Vamos aplicar o que aprendemos? Vamos orar a Deus com confiança, sabendo que ele nos ouve e nos atende. Guarde esta palavra no seu coração, que a graça do Senhor Jesus seja com vocês.